Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais uma live. Deixa eu dar mais um momentinho aqui, mais um tempinho para vocês irem entrando, para vocês irem dando um oi para mim, dizendo de onde vocês são. Sejam muito bem-vindos. À medida que vocês forem entrando, vai me dizendo aí de onde vocês são, de onde vocês estão me assistindo, vai me dando um oi para eu saber que vocês estão aqui. Estamos aqui em mais uma quarta-feira, né? Mais uma semana de lives aqui, das nossas lives semanais. E hoje vocês estão vendo que eu já tô um pouquinho mais arrumadinha, né, gente? Passei uma sombra, passei uma maquiagem. Na verdade, isso é de mais cedo, né? Quem me acompanha aí no Instagram, acompanha meus stories, viu que hoje cedo eu tive um trabalho muito bacana pra fazer. Deixa eu contar pra vocês, né? Enquanto vocês vão entrando, deixa eu contar pra vocês. Eu fui convidada pra fazer uma propaganda de Dia das Mães pra um salão da minha cidade, junto com a minha mãe e a minha filha. E aí, eu aceitei, obviamente, o convite. Fui lá hoje e aí, né, arrumar o cabelo e fazer uma maquiagem bem de leve mesmo, né? E assim, meu cabelo já caiu os cachinhos, porque é muito lisinho, não fica. Mas, enfim, tiramos as fotos e foi muito bacana essa experiência, eu gostei bastante. Mas vamos lá, né, gente? Sem mais papo, vamos direto ao assunto, direto e reto. E, gente, né, hoje o nosso tema, nosso assunto é como é a alimentação do bebê de um aninho, né? E eu contei pra vocês no post mais cedo que, na verdade, né, a gente fica um pouco insegura, né? E eu passei por isso quando a Sofia foi fazer um aninho e as mamães que eu atendo, que me acompanham também, elas têm muito essa dúvida, né? Como que fica a alimentação do bebê de um aninho, depois que faz um ano, né? Entre 1 ano e 2, porque a gente vê que pode oferecer mais coisas, mas o que eu posso oferecer, né? Então, gente, né? Não esquece, tá? Se você tá vendo que esse assunto é interessante, lembra de uma amiga, pega esse aviãozinho que tá aí no cantinho da sua tela e manda pra uma amiga que você sabe que tem uma criança nessa idade ou que tá perto de fazer 1 ano, tá? Pra que ela possa aprender um pouquinho nessa live que eu preparei pra vocês, tá bom? E, né, se você ainda não me conhece, eu sou Isabela e eu ajudo crianças a vencerem suas dificuldades alimentares e se apaixonarem por novos sabores. De jeitinho todo especial, através de brincadeiras, né? E, enfim, né, gente? Então, me apresentei e vamos lá, direto ao ponto, porque já tá tarde. E eu também tenho que descansar, porque amanhã tem mais batente aqui, tem mais coisa pra fazer. Então, vamos lá. O que acontece? Como eu disse pra vocês, várias mamães me mandam essas dúvidas. Elas querem saber como que vai ser essa alimentação, o que muda, o que pode, o que não pode. Muitas vezes o bebê já tá comendo mais, né? Sente mais fome. E às vezes, por exemplo, o que eu reparo muito e que aconteceu comigo, né? Minha realidade é que a frutinha da tarde já não era mais suficiente, né? Às vezes eu tinha que dar 2 frutas. E com a minha filha, teve uma época que às vezes eu dava 2 frutas e tinha dia que ela queria mais, que ela sentia mais fome, né? Então, gente, a gente percebe sim algumas mudanças na alimentação da criança ali quando ela faz 1 aninho, né? Não é exatamente, não é um dia fez 1 ano, mudou tudo, né? Algumas crianças manifestam um pouquinho antes, outras um pouquinho depois, mas em geral nessa faixa etária, nessa fase a gente percebe algumas mudanças e realmente, de fato, algumas coisas mudam mesmo na alimentação delas a partir aí de 1 aninho, tá bom? E aí, gente, né, baseada nessa dificuldade, nessas dúvidas, que eu falei, bom, já falei um pouco disso aqui num post, eu vou fazer uma live pra gente conversar mais aprofundado. É sempre bom quando a gente pode falar, né? O texto a gente fica muito resumido, muito restrito naquele espaço. E quando a gente pode falar, a gente pega ganchos, pega detalhes que a gente não falava antes, né? Que a gente não teria a oportunidade, a possibilidade de falar, né? Num texto. Então, vamos lá. Vai aí mandando essa live para uma amiga, para um aviãozinho, com esse aviãozinho aí do cantinho. Marca uma amiga para que vocês possam todas aprender isso aqui e quem sabe até amanhã de manhã já começar com essas mudanças. Então vamos lá, gente. Antes de eu falar, né, todas essas dicas,
eu queria dizer uma coisa muito importante para vocês. Que eu vejo, assim, que em vários casos eu percebo algumas dificuldades das mães, tá? Porque o que acontece? Muitas vezes, é o que chega muito pra mim também no consultório, as mães e as famílias, né? Não é só a mãe, é a família, não tem muito uma rotina, um horário estabelecido para acontecerem as refeições. E aí, gente, o que acontece? Às vezes fala, mas não tá comendo direito, o que eu ofereço, eu não sei o que eu faço. Então, gente, a primeira coisa, assim, a mais importante, tá? Antes de eu dar qualquer dica aqui pra vocês, tá? É estabelecer uma rotina de horários essas refeições vão acontecer. E é importante que essas refeições, elas aconteçam especialmente, né, obviamente que é dentro das possibilidades aí de vocês, mas preferencialmente em família, tá? Pelo menos com um membro da família comendo junto do bebê, porque é nesse momento que o bebê tá aprendendo através do exemplo de vocês, tá? E todas essas dicas que eu vou dar aqui, tudo isso que eu vou falar para vocês sobre a mudança na alimentação da criança de 1 ano, tá? É muito importante e tem resultados melhores quando vocês seguem essas 2 dicas que para mim são essenciais, são as principais, que ter horários definidos, tá? Para essas refeições acontecerem e comer com pelo menos um membro da família, tá? E sem distrações, sem TV, sem olhar passarinho, passear pela casa, enfim, de preferência, tá bom? Enfim, gente, então vamos lá. Então eu queria dizer para vocês o seguinte: quando o bebê ele faz 1 aninho, a gente, né, percebe aquela mudança de rotina um pouquinho, né? A gente percebe que às vezes a criança ela não tá dormindo tanto mais, que o bebê ele também muitas vezes começa a não se interessar tanto assim por comer, né? A gente percebe uma redução nessa aceitação, especialmente porque essa redução tem muito a ver com o fato de a criança, ela agora a partir de 1 ano, o bebê ele quer explorar o ambiente, quer explorar o mundo ao redor dele. E aí, nessa exploração, né, nesse conhecer o mundo, ele perde o interesse pelo alimento e ele quer realmente comer. Aliás, ele quer realmente conhecer o mundo e comer não é mais tão legal assim. E descobrir as novas habilidades dele, desenvolver essas novas habilidades, tá? Então, é natural que haja uma pequena mudança. E nessa mudança, o que a gente encontra, né? Essa rotina de horários. Muitas mães já nem estão mais amamentando ou já estão querendo começar o desmame, enfim. E aí, nessas mudanças que vão acontecendo, né? A gente inclui refeições aí, né? E inclui alguns alimentos também e receitas que até antes de 1 aninho a gente não costumava oferecer. E entre isso aí, a gente encontra o leite de vaca. Nessa idade de 1 aninho, a gente já pode oferecer, tá bom? Que era uma coisa que não acontecia antes. Já pode, muito embora eu, Isabela, como nutricionista, eu ainda não indico para as famílias, nos meus atendimentos, oferecer leite de vaca, tá? Porque a gente tem a recomendação de amamentar até os 2 anos de idade, a gente sabe que há alguns prejuízos de oferecer leite de vaca precocemente, o excesso de, por exemplo, da proteína, o tipo de proteína do leite de vaca é diferente do leite materno, enfim. Então, como a gente não quer causar nenhum prejuízo para a saúde do bebê, não é que cause, né? Talvez alguém mais velho escute, mas tomou leite de vaca e não morreu, né? E a história aqui não é morrer, gente. Muita coisa que a gente fala, né, pra gente prestar atenção na alimentação da criança, não é que a criança vai morrer, é porque isso pode gerar consequências que nem sempre são reversíveis, entende? Então, por isso da gente tomar esse cuidado com a alimentação do bebê. Mas, enfim, e aí, gente, né? A gente pode sim já oferecer o leite de vaca, de preferência, tá? Se você optar por oferecer, ofereça o de saquinho pasteurizado, que é o mais indicado aí, tá? Evitar leite de caixinha e etc, tá bom? Então aí, além do leite, né, que a gente já pode oferecer, caso você queira, embora eu, Isabela, como profissional, eu não recomende, eu prefiro seguir o que a OMS pede, o que a Sociedade Brasileira de Pediatria pede, que é esperar ali os 2 anos, né?
aliás, o que a Sociedade Brasileira de Pediatria pede, né? Que é esperar os 2 anos. Então, eu prefiro esperar, tá? Mas, se pra você, por exemplo, tá pesado, enfim, pode já começar a oferecer a fórmula, aliás, o leite de saquinho, de preferência, tá bom? Que a gente tem menos conservantes, etc. E além disso, gente, eu gosto muito, né? Eu me baseio muito, o meu trabalho é baseado no que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda. E nessas recomendações, a gente tem uma recomendação lá que descreve pra gente, nitidamente, como que a gente vai dividir essas refeições ao longo do dia. Que é muito importante a gente dividir essas refeições e ter os horários estabelecidos, como eu falei logo no início. Então, gente, primeiramente, a gente começa ali com o café da manhã, tá? Que é essencial ter o café da manhã, a gente não deve saltar, tá? E nesse café da manhã, a gente pode oferecer a fruta e o leite materno, caso você esteja amamentando, ou leite que a criança consuma. Pode oferecer um cereal, que pode ser pão, pode ser aveia, um cereal, enfim, tá? Um bolo, enfim, tá bom? Então, um alimento que envolva esse grupo de cereal, mais o leite materno ou o leite que a criança está consumindo, tá? Ou também você pode oferecer raízes ou tubérculos, embora, né, eu sou de Minas, então aqui em Minas não seja tão comum a gente oferecer raízes ou tubérculos, ou seja, mandioca, inhame, né, batata doce, nesses horários assim de manhã, a gente tende aqui em Minas, né, a gente tem o hábito de comer isso mais em horário de almoço mesmo, mas é algo que também pode ser oferecido caso você queira, tá? E também o leite materno ou o leite que a criança tem o hábito de consumir, tá? E aí, gente, a gente tem o lanche, né, da manhã, tá? E então, assim, dá o café da manhã, o lanche da manhã, que você também pode oferecer, que você pode oferecer fruta e leite materno também, tá? Ou leite que a criança consome. Lembrando, gente, que esse lanche da manhã, eu gosto de abrir um gancho aqui muito importante nesse lanche da manhã. Não é porque está recomendado lá na Sociedade Brasileira de Pediatria que você obrigatoriamente tenha que fazer essa refeição aqui. Deixa eu te contar por quê, antes de você falar que nutricionista doida, tá me mandando não seguir o que é a recomendação de um órgão muito importante, manda. Calma, deixa eu te contar por quê. O que acontece? Quando você tem uma criança que é mais gulosinha, provavelmente esse lanchinho da manhã vai ser necessário, porque é uma criança que gosta de comer, ela tem um apetite maior. Mas, por outro lado, nós temos crianças que não se interessam muito por comer e que, eu recebo isso, gente, todos os dias, e que a família sofre para fazer a criança comer. A família fica muito triste porque a criança come muito pouco, né? E eu era uma criança desse nível também, eu quase não comia. E aí, o que acontecia? Se eu fizesse um lanchinho da manhã, e eu observo isso nos meus pacientes também, se eles fazem um lanche da manhã, isso acaba prejudicando o almoço deles. Por quê? É como se eles demorassem mais tempo para sentir a fome e terem o desejo de comer, tá? Então, eu adequo muito esse horário aqui do lanche da manhã para algumas famílias, porque tem crianças que, dependendo do horário que acorda, dependendo do apetite, elas não dão conta de fazer esse lanchinho da manhã de fruta, que isso pode, muitas vezes, até prejudicar o consumo dela no almoço, tá? Pode fazer com que ela não queira, por exemplo, almoçar. Crianças com dificuldades alimentares, dificuldades de comer, elas apresentam muito isso, tá? A gente tem que dar um intervalinho maior ali entre as refeições. Então, tem que fazer as refeições em horários bem certinhos e um intervalo grande para que ela tenha tempo de sentir fome, tá? Então, esse lanche da manhã é bacana e eu recomendo fortemente que você faça se o seu bebê acorda muito cedinho ou se o seu bebê é bem gulosinho. Caso contrário, caso seja um bebê que não interessa muito por comer, que você tá vendo que é um sacrifício para comer o básico mesmo, né? O café da manhã, o almoço já é difícil. Então, não é que você não deva fazer, mas você deve observar se isso vai funcionar aí pra você, tá bom? Então, feito esse ganchinho no lanche da manhã, a gente tem em seguida o almoço, tá? E o almoço, gente, ele é composto por, eu já contei aqui pra vocês, 4 grupos alimentares, que a gente tem o de cereais ou tubérculos, leguminosas, proteína animal e verduras e legumes,
tá? Lembrando que eu já fiz um post aqui para vocês também e acredito que essa semana vai sair um post mais detalhado sobre isso. Acredito que amanhã vai sair esse post que eu programei, eu não lembro certinho, mas é essa semana. Vai sair um post no Instagram que mostra como que é essa divisão no prato, tá? E lembrando, assim, que verduras e legumes é essencial que seja a maioria. Então, metade do prato só de verdura e legume. Um quarto do grupo de cereais, que eu já contei pra vocês, que é arroz, macarrão, batatas, inhame, cará, aveia, tá? Então, um quarto do prato, essa quantidade, tá? De cereais ou tubérculos, tá? Metade do prato, verduras e legumes, então abóbora, chuchu, beterraba, milho e etc, tá? E aí a gente tem também uma porção de leguminosas. E as leguminosas, gente, a gente tem feijão, todas aquelas cores de feijão, tá? Preto, branco, roxo, vermelho, fradinho, tá? Todos esses. Além do feijão, a gente tem o grão de bico também, que eu vejo que ele funciona muitas vezes para crianças que não gostam tanto assim de comer, tá? Que tem uma certa dificuldade, costuma funcionar bem, tem uma boa aceitação, tá? Então já fica uma dica aí para você. Se você tem uma criança em casa que não gosta tanto de feijão, tenta o grão de bico, que costuma dar certo, tá? Além do grão de bico, a gente tem ervilha e lentilha também, tá bom? Então, qualquer uma dessas leguminosas você pode colocar. Se a sua criança não gosta tanto de feijão, não gosta tanto assim, não curte, enfim, você pode substituir por outra leguminosa que vai ter o mesmo valor nutricional, vai ter os mesmos nutrientes muito semelhantes, aliás, tá bom? E além disso, a gente tem a proteína animal para casos de bebês e de famílias que não são vegetarianas, veganas, né? E a gente tem carne, tanto bovina quanto suína, ovo. O ovo já pode oferecer clara e gema, tá? Não precisa oferecer ou um ou outro, já pode oferecer desde o início da introdução alimentar. Inclusive, é bom que você ofereça, tá? Porque o ovo, ele possui uma proteína que ela, inclusive, está presente na vacina de febre amarela, tá? Então, é importante que haja essa interação, esse contato do bebê com o ovo para saber se é ou não alérgico, até por causa dessa vacina, tá? E aí, além disso, do ovo, a gente tem as vísceras, né? Que é, por exemplo, moela, né? Coração e tal. E peixes também, especialmente, gente, peixes de água fria, tá? Então, salmão, bacalhau, tá? São peixes interessantíssimos porque eles são ricos em ômega 3. Sardinha também, tá? Eles são ricos em ômega 3 e como essa gordura, ela é boa e ela auxilia em várias funções do organismo, especialmente crescimento de tubo neuronal, que o bebê nessa faixa etária, né, ainda está em crescimento desse tubo neuronal, ele está em desenvolvimento ainda, então é excelente que você acrescente peixes de água fria também, tá? Na refeição do seu bebê, que seja de 1 aninho, de 2 aninhos, é super importante. E dos que estão lá com 6 meses também, tá bom? Então, esses 4 grupos aí no almoço, a gente no lanche da tarde segue, né? A próxima refeição é o lanche da tarde e a gente segue a mesma ideia do café da manhã, tá? Que a gente colocava a fruta ou o leite, a fruta e o leite materno ou o leite que a criança está consumindo, tá? O cereal, que pode ser pão, pode ser bolo, aveia e etc., com o leite materno ou o leite que a criança consome, e raízes ou tubérculos, né? Uma batata doce, mandioca, inhame, cará, enfim, com o leite materno ou o leite que a criança ela já tem o costume, né, de consumir, tá? Então, nessas receitas, né, eu tô falando aqui lanche da tarde, etc. Será que eu posso fazer receitinhas, né? Eu posto muita receitinha aqui pra vocês. Será que eu já posso fazer essas receitinhas? E sim, você pode, inclusive deve fazer para variar esse cardápio, tá? Eu só não recomendo, não é recomendado nessa faixa etária utilizar açúcar, tá? E nem o chocolate, etc. O cacau já pode usar, tá? Mas o chocolate barra mesmo não, porque a gente tem o açúcar, tem os conservantes ali também, tá? Mas você pode, inclusive deve fazer essas receitinhas. Ai, talvez você deve estar se perguntando, tudo bem, e dentro dessas opções, eu posso, por exemplo, oferecer iogurte? Pode, tá? Eu gosto de recomendar o iogurte natural
E de preferência você colocar o iogurte natural com pedacinhos de frutas, pode pôr um pouquinho de cereal ali também, uma farofinha de castanha, que é uma coisa interessante também. Pode colocar isso aí, tá? Isso já é liberado, tá? Desde lá dos 6 meses, só que não é recomendado iogurtes tipo Danoninho, tipo aqueles Petit Suisse, chamito, né? Aquele leite fermentado, ainda não, tá? Justamente porque a gente sabe que ele tem açúcar e não é benéfico, embora, né, a gente saiba que seja um produto direcionado para crianças, né? Que a gente vê que é bem entre aspas mesmo, tá? Mas você mantendo isso daí, essa ideia, já tá bem bacana. E aí depois, né, a gente tem o jantar. E o jantar é a mesma ideia do almoço, com os 4 grupos alimentares que eu falei com vocês, né? Cereais ou tubérculos, leguminosas, proteína animal, verduras e legumes, tá? Então, a mesma ideia, tá bom? E um detalhe, gente, que eu gosto de acrescentar aqui, se você, por exemplo, quiser colocar uma fruta de sobremesa no almoço, no jantar, pode? Pode, não tem problema, tá? Você pode oferecer de sobremesa essa fruta sim, que não tem problema algum, tá certo? E aí, gente, depois, né, a última refeição, antes de dormir, é o leite, tá? E nesse momento é exclusivamente leite materno, se o bebê tá consumindo ainda o leite materno, ou leite que o bebê tem o hábito de consumir, tá? Em geral, quando a gente fala da alimentação do bebê de 1 aninho, a gente olha para esses pontos. E você pode perceber que o bebê já não tá mamando mais tanto quanto mamava antes, né? Agora a gente cada vez mais tá substituindo as mamadas pelo alimento, pela comidinha. E às vezes, né, pra gente que é mãe, é muito difícil desapegar de amamentar, embora por mais que a gente esteja cansada, porque é algo que cansa, é difícil a gente pensar em desapegar disso, em não amamentar mais, isso é doído pra gente, né? Mas enfim, é importante, tá? Que você permita que o seu bebê, que o seu filho de 1 ano, ele tenha essa tem essa oportunidade, vamos dizer assim, de conhecer outros alimentos, inclusive de receitas também, tá? Para que ele conheça mais alimentos e a gente possa expandir cada vez mais o cardápio. Inclusive, gente, é nessa fase que as crianças elas começam a rejeitar alguns alimentos. E isso acontece porque ele já entende que ele é um ser separado da mãe, o bebê já entende que é um ser separado da mãe, que ele tem vontade própria e que ele pode dizer não, desagradar a mãe, porque ele é um ser separado da mãe. Então, muitas vezes, nessa faixa etária, eles também começam a apresentar as preferências. E quando a gente, por exemplo, eu vejo muitas famílias que às vezes deixam de comprar um determinado alimento porque o bebê não come, porque o bebê não gosta, não colocam aquele alimento perto do bebê, né, de 1 aninho, porque ele não gosta daquilo ali, não interage, enfim. E não, vocês não devem deixar de ter a rotina de vocês, o hábito de vocês de consumir um determinado alimento ou de colocar um determinado alimento na mesa, porque o bebê não gosta. Pelo contrário, isso deve ser incentivado, esse contato, esse olhar, essa visão. Por quê? Pode ser que ele não goste agora, mas que daqui a algum tempo ele se familiarizando, porque para a criança é muito importante que ela consiga se familiarizar com o alimento, tá? Com o alimento em questão, à medida que esse bebê for se familiarizando com esse alimento, ele vai querer experimentar e ele pode inclusive vir a gostar. Eu falo para vocês constantemente que eu era uma criança que eu não comia quase nada, gente. Eu não comia uma folha de alface. E aí, com o passar do tempo, né, ao ver a minha mãe sempre deixava lá em cima da mesa os potinhos com os legumes e verduras que ela fazia, que a ajudante dela também faz até hoje, né? E com o passar dos anos, isso foi algo que fez a diferença na minha mudança e na minha aceitação dos alimentos, na minha mudança de compreensão, de torcer nariz para os alimentos, de falar eca, de não quero. Isso fez muito sentido para mim, esse contato, porque aquilo foi se tornando tão familiar que eu me encorajei a comer. Então, foi assim que eu me encorajei a comer cenoura, foi assim que eu voltei a querer comer alface, foi assim que eu me encorajei a comer tomate. Então, enfim, esse contato pode parecer besteira, pode parecer bobagem, mas faz muita diferença. E é muito importante que isso aconteça para que haja esse estímulo cada vez mais. Afinal de contas, a criança ela tá crescendo e muitas vezes, se a gente não cuida de agora, a tendência é que cada vez mais ela queira consumir menos variedade de alimentos. Certinho?
Gente, deixa eu ver aqui se nós temos alguma dúvida. Deixa eu ver, olha, bastante gente entrou hoje. Natalinha, Luciene, Patrícia, Ilma. Boa noite, Ilma. Agora que eu vi sua mensagem. A Roberta, a Bruna, a Sandra. Sandra, minha amiga, gente. Filadélfia Donuts, gente, eu compro donuts lá, é uma delícia. A Carol estudou comigo. A Marcela também. Marcela é uma influencer daqui da cidade, muito famosa também. Bom, gente, acho que não temos dúvidas aqui, né? E eu queria agradecer muito a participação de cada um de vocês, né? A live tô fazendo mais rapidinho, né? O horário, geralmente as mamães já estão cansadas. Hoje eu também tô bem cansada, que o dia hoje foi bem corrido. Tanto que eu quase não apareci por aqui, né? Nos stories hoje, porque foi um dia bem corrido e eu já tô bem cansada. Então, gente, essa foi nossa live de hoje. Espero ter contribuído muito com vocês, que vocês fiquem mais tranquilas quanto à alimentação do bebê. Várias das receitinhas que eu posto aqui, inclusive, tá? É uma dúvida que eu recebo constantemente. Elas podem e devem também ser usadas para crianças, crianças nessa faixa etária, consumir esses alimentos, tá? Essas receitinhas. Lembrando que aquelas que contêm açúcar, cortar o açúcar, pode evitar o açúcar, tirar o açúcar e substituir por uva passas ou deixar sem açúcar, tá bom? Então, gente, queria desejar uma ótima noite para vocês, um grande beijo para vocês e a gente se vê na semana que vem. E deixa eu já dar um spoiler para vocês. Hoje, nos meus atendimentos à tarde, eu consegui trazer uma pessoa, uma paciente, uma mãe de uma paciente que eu atendo, né? Para falar com vocês um pouquinho sobre, já vou dar um spoiler para vocês, como é a amamentação lá na Europa. Essa paciente que eu atendo, ela é brasileira, mas ela mora na Irlanda hoje. E ela me procurou porque ela estava um pouco perdida quanto à realidade que ela estava vivendo lá com a filha dela. E aí ela me contou um pouco como que era a realidade dela lá. E eu fiz um convite para que ela venha falar pra gente um pouquinho como é, para que a gente valorize, inclusive, a nossa realidade, o nosso país nesse sentido, nesse aspecto. Então, já vou adiantando para vocês, semana que vem, nossa live vai ter uma convidada pra lá de especial. Ela aceitou o convite na hora, ficou super feliz. E a live vai ser às 18 horas, tá? Do horário do Brasil. Porque lá na Irlanda são 4 horas a mais e ela também precisa descansar. E se eu fizer 10 horas da noite, coitada, né? Vai ficar a madrugada aqui conversando com a gente, a madrugada pra ela lá, e ela não descansa. Então, na semana que vem, já tô avisando pra vocês, a live vai ser um pouquinho mais cedo, ao invés das 22 horas, vai ser às 18, por causa dessa convidada pra lá de especial, que vai contar pra gente a experiência dela lá na Irlanda. Então, ó, todo mundo que tá aqui, espero vocês semana que vem, sem falta, hein? Façam me agradem tanto assim, façam isso fugiu a palavra, gente, mas façam esse carinho, deem esse carinho pra ela também, essa dedicação dela também, prestigiem a nossa live, porque semana que vem o assunto tá muito bacana. Então, gente, um grande beijo, agora sim, boa noite pra vocês e até semana que vem. Só semana que vem, que é às 18, tá bom? Tchau, tchau, gente. Boa noite.